Seja bem-vindo à Jornada Faixa Preta, onde você vai ultrapassar 120% da sua meta de vendas em até 60 dias e ser reconhecido. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o tema do pós-venda. Então, o pós-venda hoje ele é um novo fechamento. Na verdade, a maior parte dos vendedores eles negligenciam essa questão do pós-venda, eles não dão a atenção necessária para o cliente após a venda, e isso aí é um pecado fatal. Por quê? A gente vai ver ao longo desse vídeo vários insights do que como você pode potencializar a sua pós-venda e o quanto isso aí, no caso, vai ser proveitoso para você no longo do tempo. O pós-venda, na verdade, ele vai fazer com que esse cliente ele compre novamente de você. E isso é muito vantajoso, por quê? Porque hoje, no caso, você adquirir o custo de aquisição de um cliente novo, ele é 7 vezes maior do que você, no caso, manter aquecido ali, manter aquele cliente que já está na sua base comprando. Um cliente hoje aí que ele está satisfeito, ele tem 60% a mais de chance de comprar produtos complementares que você vai estar aí oferecendo. E também um cliente que você dá um pós-venda eficiente, quanto maior for a dificuldade e quanto mais complexa for a venda, a probabilidade de chance dele fechar com você por conta de um pós-venda eficiente faz toda a diferença. Então, o quanto você vai apresentar que você vai ter um pós-venda para ele, quando a venda, no caso, ela vai ficando mais complexa, isso aí vai fazer uma grande diferença na decisão dele. Afinal, ninguém quer colocar um grande valor, fazer uma compra muito importante e ficar desassistido depois. E existe um tripé para que você, no caso, tenha um pós-venda eficiente e tenha um cliente ali sempre recomprando de forma previsível dentro da sua base de clientes. Esse tripé, no caso, ele é o tripé. O primeiro pilar é a continuidade, ou seja, você, a partir do momento que você já começa a ter, continuar o contato com o cliente pós a venda, esse impacto ele já fica muito positivo para o cliente e o cliente ele entende que ele tá ali, continua em contato com o vendedor e você fica ali dando aquela assistência. Então, isso aí já é um grande pilar para você dentro dessa questão da recompra. Tem também, no caso, o segundo pilar é do valor contínuo, ou seja, você, no caso, nesses contatos que você vai estar tendo, você vai estar agregando valor sempre, ou seja, você vai trazer ali percepções de acolhimento, você vai trazer ali percepções de que você está interessado de fato que aquilo funcione para o cliente, você vai trazer ali, no caso, percepções e conversas de coisas que vão ser relevantes para a vida do cliente, para algo que seja particular do cliente, então, ou seja, dentro daquele contexto do seu produto ou serviço. E aí, e o terceiro pilar é a proatividade. Como assim? Porque nem sempre você vai ter só coisa boa, né? Nem sempre esse processo de pós-venda, o cliente ele vai vir só com insights positivos do que aconteceu e tá tudo bem. Às vezes ele vai ter algum problema, às vezes vai precisar de alguma assistência, às vezes ele vai ter alguma coisa aí com o mercado e você precisa, né, dar essa assistência para ele, você precisa resolver o problema dele, você precisa dar a orientação que ele precisa, mesmo que não seja com você no final. Mas só o fato de você ser a pessoa que está ali tentando resolver a vida dele, consequentemente, existe uma tendência grande aí dele estar sempre recomprando com você. Então, isso aí, no caso, seria os três pilares aí importantes, o tripé, na verdade, para você poder garantir a sua recompra de forma previsível. Vamos partir aqui agora para os maiores erros, né? Quais são os erros clássicos que os vendedores eles costumam cometer no pós-venda? Existe um erro que eu vejo muito, né? Que eu sempre vi muito, e é clássico, que é a pessoa desaparece depois que vendeu. Então, o cara vai lá, faz a venda, e daqui a pouco o cliente vai lá mandar uma mensagem, o cara parece que nem conhece mais, o número mudou, enfim, e você não consegue mais contato com o vendedor. Isso é um erro fatal, por quê? Porque o vendedor, o cliente ele vai entender, não vou mais comprar desse cliente, não vou mais comprar desse vendedor. E quando o cliente ele tem essa percepção, é muito difícil ele voltar atrás. E o problema da maior parte dos vendedores de hoje em dia é que, seja no varejo, atacado ou qualquer segmento, eles muitas vezes pensam, não, esse cliente não vem mais. Eles só pensam na venda atual, eles não pensam na construção da carteira, eles não pensam no relacionamento com os clientes, eles não pensam, no caso, no quanto esse cliente ele pode voltar a comprar se estiver bem aquecido e bem atendido. Eles não pensam além do que está na frente deles. E aí, quando chega na outra vez, o cliente ele pode até voltar para a mesma empresa, mas ele vai querer ser atendido por outra pessoa. Ele vai entender que você não foi a pessoa que o apoiou quando deveria ter apoiado. E tem um outro erro também que é clássico, o vendedor ele só entra em contato para vender novamente. E
o cliente com certeza ele percebe. Então, se você foi lá, você fez a venda, e aí você não teve mais contato com o cliente. Você foi lá, você fez a venda, e aí não teve mais contato com o cliente, e de repente você volta só para vender de novo, o cliente vai se sentir usado, o cliente vai sentir que não existe relacionamento ali. Então, logo, a tendência dele dizer não, ou dele querer não comprar aquilo ali, é muito grande. É diferente de você ir lá e mostrar uma novidade de um produto ou algo do tipo. Não, você que pode fazer sentido para ele. Você vai querer só vender de novo. Existem alguns setores que é mais comum você ter mais contatos assim só para vender, né? Mas é importante você ter momentos intercalados ali de contatos. Por exemplo, coisas que você faz abastecimento mensal. Então, é comum você estar sempre ali fazendo aqueles novos pedidos, enfim, estar sempre tendo esse contato. Mas o máximo de contatos que você conseguir além da venda é o que vai fazer a diferença também. E existe um outro erro, que é você não entregar feedback ao time. Como assim? Você foi lá vender um produto que vai precisar de alguma instalação, vai precisar de alguma continuação para poder acontecer aquela entrega, e você não acompanhou. Por mais que você tenha um processo da venda, que você concluiu aquele processo da venda e não seja com você, mas é importante essa comunicação com o cliente para saber até se aquele produto funcionou, se foi uma entrega legal, se foi uma coisa boa, para poder você passar esse feedback aí para a equipe. Então, é importante você ter esse contato com o cliente para poder ir melhorando os processos, melhorando os produtos. Às vezes o cara não compra novamente e não foi nem por causa de você, foi por alguma coisa que aconteceu ruim no processo ali de entrega, no processo que, no caso de instalação, ou qualquer outra coisa que não depende apenas de você, e muitas vezes você pode ser penalizado lá na frente por conta disso. E você, com esse contato com o cliente, fica mais fácil de você conseguir garantir essa recompra. Um outro erro é você não ter esse contato estruturado com o cliente. Como assim? Ah, eu mando uma mensagem hoje, mando uma mensagem daqui a 6 meses, mando uma mensagem daqui a 3 meses. Então, você já tem aquela proatividade de querer ter o contato com o cliente, mas você não tem aí um espaçamento de tempo correto para poder ter esse contato com o cliente. Existe também uma análise em que, quando o cliente ele passa 60 dias, você tem contato ali com o vendedor, ele passa a ser realmente ali, de fato, ele vai para a tua base praticamente inativa, porque ele já não está mais propenso a comprar de você. Então é importante você ter uma estrutura de contato aí de fato eficiente, montada, planejada, e geralmente o pessoal utiliza muito CRM, e aí você coloca ali no seu CRM para você estar tendo contato com o seu cliente, tá? Um outro, no caso, erro, é quando o cliente ele vai precisar de alguma coisa, você tratar ele como se estivesse num saque, num atendimento convencional. E aí você é um atendimento muito reativo, né? Você só vai ali tentar muito seco, né? Como a gente diz. Então você não vai ter aquele contato, aquele calor com o cliente, e você não consegue resolver o problema dele. Então, esses erros, né? Eles são muito clássicos, eles são muito comuns de acontecer, e não cometa esses erros. Passe, no caso aí, de fato, a dar um pós-venda eficiente. A gente vai ver aqui agora como é que a gente estrutura um pós-venda de forma eficiente, como é que a gente vai seguir com o cliente, dando o atendimento que ele merece, dando o atendimento que ele necessita, fazendo com que ele se sinta acolhido. Quais são os passos que você tem para poder fazer esse pós-venda de forma estratégica, né? Você pode ter que dar um boas-vindas muito caloroso, então, ou seja, você dar essas boas-vindas para o cliente é muito importante. Você vai fazer uma entrega orientada à percepção de valor dele, ou seja, você vai acompanhar até que ele consiga ter o seu produto na mão e funcionando. Você vai fazer aí, no caso, um follow-up de valor, ou seja, nessa etapa número 3, você vai, de fato, entrar em contato com o cliente aí após uns 3 a 7 dias e perguntar se está tudo certo, se gostou, o que é que ele está achando do produto. E você, no caso, só esse contato vai fazer total diferença na relação que vai se seguir a partir daí com esse cliente, tá? Você vai também, no caso, registrar tudo isso aí no seu CRM, ou seja, para que você, no caso, tenha esse acompanhamento desse relacionamento que vai se criando a partir de então, e também com os que você já tem dentro da sua base. Você vai fazer também, após aí, no caso, alguns dias, um momento aí de surpresa positiva. Como assim, uma surpresa positiva, Jorge?
Você vai entrar em contato com o cliente para poder falar de alguma novidade, para poder trazer algum artigo que você viu que seja relevante para o negócio dele. Você vai falar com ele sobre algo relevante ao produto e como potencializar mais aquele produto dentro do setor dele. Você vai fazer algo, você vai dar algum bônus para ele, algum brinde. Esse contato da surpresa positiva é, de fato, como o próprio nome já diz, ele não estava esperando e ele vai ficar muito feliz com esse contato. Então, você já vai estreitar muito esse relacionamento a partir desse momento que você vai fazer esse contato, tá? E aí, assim, é muito importante você fazer essa etapa, porque quando você for para as próximas etapas, vai ficar muito mais fácil de você conseguir o que você quer. E a próxima etapa é justamente a de pedir um feedback, ou seja, uma prova social daquilo que ele está sentindo em relação à percepção da experiência de compra, do produto, da qualidade do produto, do serviço. E, assim, os clientes que eles costumam dar uma prova social sobre um produto ou serviço, ele dificilmente vai deixar de comprar você, porque ele já tem algo na mente dele que ele entende que aquele produto é bom, ou seja, ele chegou a fazer uma prova social. Então, existe um gatilho aqui da coerência. Então, ele não vai, em nenhum momento, estar falando mal desse produto, ele vai sempre buscar uma forma de permanecer com aquele produto ou serviço. Então, quando você pede uma prova social, isso aí vai ser muito importante para você poder utilizar para conquistar novos clientes, mas, ao mesmo tempo, também vai fidelizar mais esse seu cliente atual. E aí, o próximo contato que você vai ter com esse cliente vai ser justamente naqueles momentos que é hora de você começar a vender novamente. Então, vai ser numa data de aniversário do cliente, você faz uma oferta especial, em alguma data comemorativa, e alguma data específica que você entende que para o setor dele ou seu está tendo aí, pode trazer como um gatilho para poder ter esse contato e já fazer alguma oferta para ele, e a chance dele ter a recompra, ela é, no caso aí, altíssima. Então, essas etapas que você pode estruturar para fazer o seu pós-venda eficiente, se você seguir esse passo a passo, com certeza você vai estar aumentando o poder de recompra da sua base de clientes atual e justamente fidelizando cada vez mais os seus clientes que já estão na sua base. Um ponto importante é você fazer a sua cadência de contato dos clientes que já estão ativos. Como assim? Cadência, no caso, nada mais é do que você estabelecer uma frequência e os canais para você poder, no caso, estar entrando em contato com aquele grupo de pessoas. E aí você vai, no caso, fazer uma cadência com esses clientes que estão ativos na sua base. Então, você vai botar ali, seja numa planilha, seja no seu CRM, você vai colocar ali, João, vou entrar em contato dia 10, depois vou entrar em contato no dia 10 do outro mês, ou no dia 25, e aí você estabelece um prazo de contatos que você vai estar sempre entrando em contato com esses clientes, resiste a tudo isso, e isso aí vai fazer com que você consiga manter a sua base aquecida. E não é um contato para vender, é um contato para entender como é que está o momento do cliente, e se você conseguir utilizar coisas que você são personalizadas para o seu cliente, aí é que você vai conseguir, de fato, manter essa base extremamente aquecida. E você vai ter uma relação pós-atividade ali, pós-venda. Como assim um contato particular do cliente? Você pode ver no decorrer da sua conversa inicial, da sua primeira venda, coisas que fizeram sentido ali para ele na conversa de vocês. Por exemplo, você vê ali, sei lá, o cliente, no caso, ele gosta de relógio, ele gosta de... você foi lá e percebeu que aquela cliente, ela usa muita joia, ou você foi lá e percebeu a forma de se vestir diferente, você percebeu um time que gosta, você percebeu algo que seja relevante para aquele cliente. E aí, depois você ficar mantendo esse contato aquecido, vez por outra você pode até falar sobre isso que você percebeu, algo que seja do interesse do cliente. E aí você vai sempre estar mantendo essa base aquecida e você vai alternando entre coisas que seriam importantes para o cliente e coisas relevantes para o seu produto e venda, até porque para que ele saiba que não é só a relação. Existe uma relação sempre comercial ali e você vai estar sempre voltando para o produto. Você manter essa cadência de contatos com uma base ativa vai fazer com que a sua base seja sempre aquecida e a chance de você ficar vendendo novamente, ela é, no caso, aí, muito grande. Então, comece a utilizar a cadência de contato dentro da sua base existente. E existe também uma forma que é muito importante você ter em mente, que é como você vai medir essa eficiência do seu pós-venda. Então, é importante, assim, o que a gente não consegue medir, a gente não sabe se está bom, se está ruim, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, como é que você vai medir o seu pós-venda, tá? Então, existe, primeiro ponto, o seu percentual de recompra, ou seja, o seu percentual de recompra, ele tem que estar acima de 40%. Ou seja, da sua base de clientes, 40% ou mais tem que estar voltando a comprar de você. E aí você tem que
fazer esse pós-venda e ter esse indicador. Se aqueles clientes, no caso ali, você vai ver os clientes que, no caso, estão na sua base, que só tiveram uma compra, e aqueles que tiveram mais de uma compra. Então, você vai conseguir ter esse percentual dentro aí do seu CRM. O seu churn, né, que seria, no caso aí, a sua taxa de perda de clientes, seja eles que vai inativar, seja aqueles que não compraram mais, enfim, aqueles que, de fato, não tem mais compra com o seu estabelecimento, com o seu produto ou serviço, ela tem que estar abaixo de 10%. Ou seja, você não pode perder mais do que 10% da sua base ativa. Isso aí você vai fazendo esse comparativo mês a mês. A frequência, no caso de compra do seu cliente, você tem que tentar, aí aqui no caso não tem um número exato, você vai tentar diminuir essa frequência. Ou seja, quanto mais você diminuir a recompra, mais você vai estar aumentando aí o seu faturamento. Outro indicador aqui no caso é o LTV. O LTV, no caso, é o quanto o seu cliente ele deixa, né, de receita para o seu negócio num determinado período de tempo. Então, essa receita, no caso, ela tem que aumentar. Ou seja, você pode fazer isso aumentando o ticket médio do cliente, você pode fazendo isso aí com compras aí complementares, e você, no caso, a ideia aqui é você aumentar esse LTV, tá? Existe também, no caso, uma contabilização, né, do prazo aí de contato que você vai ter com o cliente após a compra, certo? E aí a ideia é que você consiga enquadrar esse contato aí no tempo médio abaixo de 24 horas, e o seu NPS, que seria, no caso, aí, o seu indicador de satisfação do cliente, ele esteja aí, no caso, acima de 70%. Então, esses indicadores vai fazer com que você tenha uma metrificação do quanto está eficiente ou não o seu pós-venda. Partindo até para um ponto, eu acho que é extremamente importante dentro do pós-venda, que é a psicologia da recompra. Ou seja, por que esse cliente, no caso, ele volta. E aí, a gente entendendo por que o cliente ele volta, fica muito mais fácil a gente trabalhar essa psicologia para que a gente consiga, de fato, aí, ter essa recompra do cliente, enfim, e aumentar o LTV do cliente ao longo do tempo, tá? Então, o primeiro ponto seria a memória afetiva. O cliente, ele vai lembrar que você deu um bom atendimento a ele. Ele vai lembrar que você fez um pós-venda com ele. Ele vai lembrar que você foi lá e estava preocupado com a satisfação dele. Então, isso aí já é um grande fator psicológico para que você consiga, no caso, a recompra desse cliente. O outro fator é a dissonância pela compra. Então, os clientes, quando eles compram algo, eles querem uma confirmação que aquilo ali foi uma boa compra. Então, ele vai falar em casa, ele vai falar no trabalho, e quanto maior for o ticket, mais relevante vai ser essa confirmação que ele vai buscar. Então, quando você dá um pós-venda, você meio que faz cair por terra essa questão da dissonância da compra. Por quê? Ele vai chegar em casa, vai perguntar o que é que o pessoal acha dessa compra, mas a partir do momento em que você dá o pós-venda, você vai meio que confortando ele. Então, quando você vai lá, aquele vendedor, ele faz uma venda e some, o cliente ele fica começando a se questionar: será que eu fiz um bom negócio? Será que foi bom? Será que realmente eu tive alguma vantagem nessa compra? E aí, quando você vai lá e dá um pós-venda e se mostra confiante, você consegue, de fato, aí, ser um antídoto, né, dessa dissonância de compra, tá? Existe também um fator psicológico que é a economia cognitiva. Então, os clientes, eles tendem a não querer gastar energia de buscar outros fornecedores. Eles tendem a não querer se desgastar de ir atrás de outra pessoa para poder comprar. Então, para eles, é muito mais fácil ele ter ali aquela pessoa certa de compra, de ele ter aquele vendedor que ele pode ali acionar e já vai resolver a vida dele. Então, uma vez que você ganha a confiança do seu cliente, ele automaticamente ele não vai querer estar buscando outros. Não tem porquê. Quando a pessoa vai pesquisar bastante essa questão do preço, é porque ela não viu valor naquilo que está sendo vendido para ela. Uma vez que ela viu o valor e você deu aquele pós-venda e além daquele atendimento eficiente, vai fazer com que ela automaticamente não vai querer estar procurando mais. Ela vai estar sempre querendo comprar com você. Existe um outro fator psicológico que é a questão da reciprocidade. Então, uma vez que você vai lá, mantém esse contato, entrega valor para o cliente, se preocupa com ele, no caso, se sente cuidado. Ele sente que está sendo muito acolhido e muito cuidado por você, e ele, no caso, quer retribuir isso aí de alguma forma. Então, às vezes, até não está nem pensando em comprar o seu produto agora, o serviço, e ele termina comprando novamente pela questão da reciprocidade. Tem a questão também psicológica, que é da prova social. Então, quando o cliente ele
mostra para você uma prova social de que ele gostou do seu produto ou serviço, ou que teve uma boa experiência, ele tende ali, no caso, a reforçar a própria decisão que ele já tomou antes. Ele não vai se contradizer. Aqui existe um gatilho mental da coerência que ele não vai se contradizer e ele vai terminar comprando você novamente, tá? E essa chuva de psicologia de recompra também é muito importante, porque existe um outro fator que é muito importante no pós-venda, e esse fator, no caso, é justamente porque o pós-venda ele é garantia de indicação. Se você faz um pós-venda eficiente, depois você pode chegar lá para o seu cliente e pedir uma indicação de algum outro cliente, algum potencial outro cliente que ele tem aí em mente. E isso, eu vou ter um vídeo só falando sobre indicação, mas a indicação, você sabendo pedir, ela é muito vantajosa para o seu negócio. Então, as pessoas também não sabem nem pedir indicação. Mas como é que você vai pedir indicação se você não deu um atendimento legal para aquele cliente? Como é que você vai pedir indicação se você não fez o pós-venda com ele? Como é que você vai pedir indicação se você não sabe se o produto ou serviço que você vendeu foi bem quisto pelo cliente? Se foi entregue no prazo correto, se ele teve uma boa experiência completa? Como é que você vai pedir indicação se você, no caso, só liga para o cliente para vender? Então, o fato da indicação está inteiramente ligado à satisfação do cliente. E aí você, no caso, tem que entender que a venda ela é uma conquista, né? E o pós-venda, no caso, é você honrar tudo aquilo que foi conquistado. E, ainda dentro do pós-venda, a gente tem 3 fatores. A gente tem o upsell, tem o downsell e tem o cross-sell. O upsell, aí aqui eu vou dar um exemplo do que seria, por exemplo, no Burger King. Você chega lá no Burger King e aí o atendente ele vai dizer para você, vamos supor que você vai comprar ali um hambúrguer, uma batata e um refrigerante. E o atendente ele vai perguntar por um preço, se você quer por um preço muito pequeno, aumentar a sua batata de média para grande. E você vai entender, poxa, é tão diferente, é tão pequena essa diferença de preço que faz sentido eu fazer essa troca da batata média para grande. Ou seja, ele fez ali um upsell. Ele fez com que você comprasse uma versão maior daquilo que você já iria comprar. Da mesma forma, vamos supor que vai você e sua esposa, existe o downsell. Então, vamos supor que você chegou lá no Burger King, você e sua esposa, e você foi lá, comprou o seu combo, enfim, tudo, e a sua esposa, ela foi lá e disse, não, eu não quero comer, eu acho muito grande esse hambúrguer que você pediu, e aí o atendente percebendo, ele vai lá e diz, olha, a gente pode fazer uma versão, ao invés de ser com 2 carnes, apenas com 1 carne. Isso aí que ele está fazendo, no caso, é um downsell. Ele está trazendo uma versão mais simplificada daquele produto inicial, para que, no caso, a pessoa fique tentada a fazer a compra, seja por um fator específico, como foi esse que eu trouxe aqui, que a pessoa, no caso, não aguentaria comer um hambúrguer maior, ou seja, por uma questão de preço. Às vezes ele não entende que aquele valor ele não tem no momento e você faz um downsell ali para poder vender. E existe também o cross-sell. O cross-sell nada mais é do que você fazer uma venda complementar àquela que você, no caso, já está fazendo. Aí vamos dar um exemplo aqui de você chegou lá no Burger King, comprou um hambúrguer e o atendente ele vai lá e diz, você gostaria de um sundae para complementar? Ou seja, o sundae, no caso, ele está fazendo um cross-sell, ele está trazendo algo complementar, não é necessariamente uma versão maior ou menor do que o que você está comprando, mas ele é complementar o que você está comprando. Então, isso aí é o cross-sell. E você dominando esses 3 fatores aí de pós-venda vai fazer com que você consiga alavancar bastante o seu ticket médio da sua venda. Então, é importante você ter produtos complementares àquilo que você oferta, ou você pode até criar, seja ele digital ou físico, para você poder, no caso, aí, ter um aumento de ticket médio. Consequentemente, aumenta o LTV e pode também aumentar a satisfação do cliente, enfim, com tudo o que você está oferecendo. E o pós-venda, ele também é para aquelas vendas que não aconteceram. Como assim, Jorge? Um pós-venda, ele também é para aquelas vendas que não aconteceram. Vou te contar uma história aqui de um cliente que eu trouxe há um tempo atrás, e feito ele estiveram vários clientes, e chegou um determinado momento, eu fui tentar trazer um cliente grande, era no meu contexto aqui, o cara tinha, acho que umas 8 empresas, e eu estava tentando trazer ele, e eu fui lá, fiz a abordagem, só que o cara estava extremamente satisfeito, e se não me engano ele tinha até parente, né, enfim, com
o concorrente. E isso fez com que a conversa foi boa, mas que para ele não fazia sentido mudar, porque ele estava realmente muito satisfeito com a concorrência. E tudo bem, a conversa, no caso, ela fluiu, a gente conversou bastante, enfim. E a partir daí, eu entendi que eu ia trazer esse cliente, assim como eu já fiz com vários outros, e eu não desisti. Ou seja, eu comecei a dar um pós-venda mesmo sem ter vendido. E aí, o que acontece? Toda vez que eu passava na frente da empresa do cliente, que eu via que o carro dele estava lá, e aí eu passava raramente, mas sempre que eu passava, que eu vi que o carro dele estava lá, eu parava. Sempre que eu passava, que eu vi que estava lá, eu parava, ia lá conversar com o cliente. E durou, né, nessa trajetória, quase um ano, certo? Para que eu conseguisse trazer esse cliente. E por que isso aconteceu? Né? Com vários outros clientes, isso aí demorou menos tempo, mas dentro do tripé, justamente da recompra, né, do pós-venda, eu dei continuidade, então, ou seja, eu continuei indo lá e ele entendeu que eu estava realmente motivado a ter esse relacionamento com ele. Eu trouxe percepção de valor, então, o valor contínuo. Então, toda vez que eu ia lá, eu trazia uma percepção do quanto o meu produto ou serviço poderia melhorar a vida dele, né? Ou seja, poderia facilitar o dia a dia dele. E também, no terceiro pilar, foi a questão da proatividade. Então, na primeira necessidade, ou seja, no primeiro vacilo que a concorrência deu, eu fui lá e consegui resolver, e aí eu trouxe o cliente por completo. Então, é importante a gente, a partir dessa história, entender que o pós-venda, ele não é só para venda. Esse pós-venda, ele também serve para aquilo que não aconteceu. Porque você vai garantir aquela conquista e você não é para desistir daquele cliente que você tem ali como ambição, como ideal, e esse pós-venda vai fazer toda a diferença. Imagina você fazer esse pós-venda com a sua base já existente. O quanto você vai fidelizar e blindar essa sua base, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A perspectiva era trazer um conhecimento que pudesse agregar já de forma prática no seu negócio. A ideia aqui, no caso, é trazer uma percepção de valor a partir de todo esse conhecimento que você vem adquirindo. Começa a utilizar o pós-venda no seu dia a dia. Se você hoje, no caso, não está fazendo pós-venda, está cometendo alguns dos erros que a gente citou aqui no durante do vídeo, comece a mudar essa percepção, comece a mudar essa perspectiva, comece a tentar fazer um atendimento diferente. Eu garanto que rapidamente você já vai começar a sentir uma diferença na percepção dos seus clientes atuais. Comece a estabelecer essa cadência de contato frequente com esses clientes. Eles vão começar, a princípio, vão começar a entender que você está querendo só vender alguma outra coisa. Mas quando eles entenderem que é só um contato espontâneo, que é um contato que para eles, no caso, é sem ter nenhuma intenção por trás, eles vão começar a se abrir mais, ou seja, vai quebrar aquela armadura e eles vão começar, de fato, a olhar para você como uma pessoa que está realmente interessada, de forma genuína, na melhoria deles. Isso aí vai fazer com que você comece a aparecer naquelas percepções dele de recompra. Ou seja, quando ele precisar de algum produto ou serviço, ele vai se lembrar, eita, eu acho que Jorge tem esse produto aqui que eu estou precisando, eu vou entrar em contato com ele aqui para poder ele me oferecer aí, ele ver qual é a condição que ele tem para poder eu comprar com ele esse produto ou serviço. É aquele princípio, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você vai estar ali sempre em contato com esse cliente, existe uma tendência natural de cuidado, dele perceber que é muito mais fácil eu falar com essa pessoa, ou seja, até por uma questão de esforço, é muito mais fácil falar com essa pessoa que está aqui em contato comigo do que eu ter que ir buscar fora, eu ter que ir procurar, eu ter que fazer cotação, eu ter que ir buscar qualquer melhor condição. E o que é que vai acontecer muitas vezes, que eu também já vi muito isso acontecer. Muitas vezes o teu cliente ele pode até buscar fora. Ele vai lá, faz a cotação com o mercado, vê tudo que tiver de direito com a concorrência, mas aí ele vai trazer para você, vai pôr na mesa e dizer, olha, eu tenho isso aqui disponível, mas eu quero fechar com você. Ou seja, ele viu valor no seu atendimento, no profissional que atendeu ele. Ou seja, no profissional que fez o pós-venda com ele. E aí ele vai trazer para você e ver se você consegue cobrir aquela proposta, aquela oferta. E quanto maior e mais complexo é a venda, mais isso tende a acontecer. Mas aquela percepção de valor que você deixou, aquela percepção de valor que você fez para o seu cliente, fez ele entender que você era a pessoa ideal para estar com ele. É por isso que muitas vezes o vendedor ele sai de empresa para empresa e os clientes acompanham ele. Porque ele entendeu que aquele vendedor entregou valor, entregou uma continuidade para ele e conseguiu resolver o problema que ele tinha. E existe essa questão da reciprocidade, que ele quer também estar sempre ali com quem
ajudou ele em algum momento, tá? Então, revisa esse vídeo, olha mais de uma vez, vê o que é que você pode utilizar no seu dia a dia e começa a utilizar a questão do pós-venda no seu dia a dia e começa a analisar as métricas, tá? Foca nas métricas que eu falei, que é essa questão da taxa de recompra, a frequência de compra, o seu LTV, a questão do seu NPS. Então, a satisfação do seu cliente é muito importante e também, no caso, a sua taxa de churn. Começa a ativar essa sua base de clientes, a manter contato com eles sempre. Muitas vezes aquele cliente ele vai-se embora e ninguém nem percebeu. Eu já cansei de chegar em clientes que dizem, não, eu saí da concorrência e eles nem ligaram para mim, nem sentiram minha falta. Isso é gravíssimo. Então, aquele cliente, ele fica com o ego abalado. E uma vez que você tem esse contato, ele nunca vai nem abrir a mente para poder escutar a concorrência às vezes, tá? Então, seja bem-vindo à Jornada Faixa Preta. Esses 60 dias aí que a gente vai estar nessa jornada é para você, no caso, chegar acima de 120% aí da sua meta de vendas e comece a implementar tudo que você está vendo aqui, que você vai começando já a ter o resultado.